O seu cliente não procura recuperação judicial. O seu cliente não gosta de recuperação judicial. O seu cliente busca os benefícios do processo de recuperação judicial. Eu sou Marcelo Andrata, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial e de recuperação judicial. Eu quero explorar com você, com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de tranquilidade, essa sacada que eu tive ao longo da minha prática. É uma conversa menos técnica, é uma conversa mais visando prospecção, fechamento de contrato, trabalho com recuperação judicial. Eu quero discutir com você alguns argumentos que simplesmente não colam e que muitos advogados seguem reproduzindo. O principal deles, apresentar a recuperação judicial como um processo. Apresentar a recuperação judicial abusando da expressão recuperação judicial. Meu caro colega, o seu cliente, o agente econômico, o produtor rural, o empresário, a associação, não gostam, não pensam em pedir recuperação judicial. Eles carregam um conjunto de preconceitos sobre o instituto. Se verticalizar o assunto, conversar com mais profundidade com esse seu potencial cliente, ele vai confundir recuperação judicial com falência. E por que ele vai fazer essa confusão? Porque ele não é um especialista. Ele não sabe o que é recuperação judicial, ele não estuda recuperação judicial, ele não acompanha processos em que a empresa entrou com dificuldade e superou a dificuldade por meio da RJ. Então, se ele não fez isso, é razoável que ele tenha o senso comum sobre recuperação judicial. E você não deve bater no senso comum. Não há sentido em simplesmente fazer frente ao senso comum. Isso, do ponto de vista estratégico, é pouco inteligente. O que você deve é mudar o tema. Você deve sim explicar quais os benefícios do processo, e aí há várias alternativas. Eu costumo dar sempre duas sugestões. A primeira sugestão é escolher, se você ainda não trabalhou com recuperação judicial, eleja um caso de sucesso e quando for conversar com o cliente, use o exemplo do caso de sucesso. Se você não tem nenhum, vai no meu perfil no Instagram e visite case 1, case 2, case 3. Eu compartilhei com você lá alguns planos de recuperação judicial homologados pelo Poder Judiciário que denotam vantagens absurdamente interessantes, com deságios expressivos, um prazo de carência razoável e um alongamento do débito simplesmente invejável. Vê bem, falar nesses termos interessa a qualquer empresário. Perguntar para o empresário se ele tem interesse em ficar pelo menos 18 meses sem arcar com os compromissos já vencidos, aguça o seu interesse, isso me parece quase uma obviedade. Perguntar para o empresário se ele tem interesse em alongar suas dívidas em 9, 10, 11, 12 anos, me parece que conforme o volume das dívidas também é alvissareiro. Então, não adianta defender recuperação judicial, você deve aprofundar, discutir, apresentar os benefícios. Mas eu estava falando de exemplos. Primeiro, são exemplos práticos. Exemplos práticos, por exemplo, se você não conhece nenhum, se você ainda não trabalha com o Instituto, eu recomendo que você visite os posts sobre cases que eu fiz no Instagram. Aliás, se visitar, comenta lá. Diz que você está visitando essa postagem, comentando em razão dessa conversa que a gente está fazendo aqui no YouTube. Eu vou ficar muito feliz em interagir com você a partir dessas duas plataformas. Mas há um segundo ponto, ou melhor, um segundo tipo de exemplo que eu não posso deixar de sublinhar novamente. Eu tenho feito isso com muita frequência e eu faço isso cotidianamente ao atender futuros clientes e que se tornam clientes. Eu sempre faço questão de dizer que eu aposto no conhecimento científico, que o que eu digo não é a partir da simples experiência do trabalho forense, mas também fundamentado no que a pesquisa mais atualizada diz sobre o assunto. E eu estou me referindo ao Observatório de Insolvência da PUC de São Paulo. Na realidade, deixa eu explicar um minutinho o que é esse órgão. O Observatório de Insolvência da PUC de São Paulo, liderada por alguns dos professores mais reconhecidos do Brasil, da seara recuperacional,
ele buscou traçar algumas métricas que se verificou no conjunto de recuperações judiciais em andamento no Tribunal de Justiça de São Paulo. Para eu ser mais claro ainda, o que o Observatório de Solvência fez? Ele, investigando os processos em curso, extraiu algumas médias que são evidentes e que todos deveriam conhecer. Então, para ficar mais evidente, mais claro que eu estou querendo aqui lhe explicar, quanto tempo vai do pedido de recuperação judicial à primeira Assembleia Geral de Credores? Qual é a média de dias nas varas especializadas e nas varas não especializadas? Pô, se você explicar esse dado para o seu cliente, você vai estar dizendo que essa é uma pesquisa realizada a partir de centenas de processos de recuperação judicial. 504 dias, se eu não estou enganado, é o dado. Então, do deferimento do processamento da primeira Assembleia, em média 504 dias no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o tribunal referência em recuperações judiciais Brasil afora. E você não está dizendo para o seu cliente que oferecerá a ele 504 dias. Está dizendo que a média é essa. Mas vamos além. Os dados do Observatório de Solvência apontam questões relativas a deságio, questões relativas à carência, questões relativas ao alongamento. E eu quero lhe dizer com isso que você consegue extrair dos dados que são públicos do Observatório de Solvência informações valiosas para compartilhar com o seu cliente, sem falar em recuperação judicial. É esse o mote da nossa conversa. E aí, assim, usando exemplos de um lado e de outro lado, utilizando os dados científicos que eu também aqui estou discutindo com você, eu sugiro que você faça analogias. Porque o empresário não é obrigado a saber direito, a saber das questões de direito empresarial, que sequer os advogados, na média, conhecem. Se você perguntar para um advogado que não é especializado em recuperação judicial, ele não sabe explicar o Instituto. Então, obviamente, se um advogado não sabe explicar o Instituto, o empresário, muito menos, saberá fazê-lo. Então, para facilitar essa explicação, faça analogias. Eu gosto muito de fazer analogias com o direito de família, com responsabilidade civil, com direito de trabalho. E eu gosto de desenhar essa analogia. Então, para você me entender assim, conversando com um cliente, a sequência do diálogo no divórcio, você tem a resposta jurídica à crise conjugal. Um casal em crise, um casal com dificuldades, um casal que pretende não mais conviver no mesmo teto, enfim, pretende se separar, ele vai ter no direito a resposta por meio do divórcio. Um trabalhador que não vê os seus direitos protegidos ou vê afrontados, enfim, ele vai ter a resposta jurídica na reclamatória trabalhista. Um sujeito que sofreu um dano material, ele vai ter, no contexto da responsabilidade civil e na ação indenizatória, a resposta jurídica para aquele dano material sofrido. Portanto, uma empresa em crise também tem uma resposta que o direito oferece. O direito oferece uma resposta à empresa em crise e o nome dessa resposta é recuperação judicial. Ponto! Veja bem, eu tenho uma série de argumentos, uma série de dados, uma série de informações, um arranjo de comunicação próprio para explicar de modo assertivo, objetivo, transparente, porque recuperação judicial é o melhor remédio, a melhor resposta aos cenários de crise que o cliente me trouxe. É isso que eu quero que você compreenda. Eu não devo ficar martelando recuperação judicial, eu não devo falar em recuperação judicial muito extensamente. O que eu preciso fazer é convencer o meu cliente de modo íntegro, porque é para o bem dele, que os benefícios desse processo só são alcançáveis por meio desse instituto. Não sei se eu me fiz entender, até confesso que eu estou um pouco curioso. Então, se você
concorda com o que eu disse ou quer complementar, escreva aqui embaixo alguma coisa. Comente esse vídeo. Se você chegou até aqui, curta o vídeo. Inscreva-se no canal. Vai ser um prazer seguir esse diálogo. Grande abraço. E em frente.